Chico Xavier disse que depois dos 60 anos a alma enfrenta a sua prova mais difícil, que é conhecer verdades profundas que a vida nos revela e viver de acordo com estas verdades. Neste vídeo, eu vou te contar quais são essas verdades e o que eu aprendi com cada uma delas. A primeira verdade são as perdas. Depois dos 60, a alma começa a aprender o idioma das perdas. E talvez essa seja uma das dores mais profundas do envelhecimento feminino, porque nós mulheres fomos ensinadas a cuidar, a sustentar, a segurar tudo. Mas chega uma fase em que a vida começa lentamente a nos ensinar a aceitar nossas perdas. Perdemos pessoas, aquela voz que preenchia a casa, o telefone que não toca mais, a cadeira vazia na mesa de jantar. Perdemos papéis na família, na sociedade, a mãe necessária, a mulher ocupada, a profissional ativa, aquela versão de nós mesmas que passou décadas sendo útil para todos. E quando esses papéis mudam, muitas mulheres que têm mais de 60 anos começam a se perguntar: quem sou eu agora? Talvez você também tenha sentido isso, porque existem dores que só quem passou dos 60 consegue compreender. Eu passei por isso e hoje eu entendo. A perda não veio apenas para me fazer sofrer. Ela veio para revelar o que nunca poderia ser tirado de mim, quem eu sou de verdade. Porque depois que muita coisa vai embora, sobra a essência, aquilo que é real dentro de nós, o nosso verdadeiro ser. E talvez seja justamente aí que começa o verdadeiro encontro com a nossa alma. A segunda verdade é o silêncio, que foi uma das verdades mais profundas que descobri depois dos 60 anos. Porque durante muitos anos eu achei que uma vida cheia tinha que ser uma vida barulhenta, cheia de tarefas, de pessoas, de movimento. Mas, depois dos 60, muitas mulheres descobrem uma solidão diferente. Os filhos crescem, a rotina muda, a casa silencia. E no começo, esse silêncio assusta. Me lembro de um período em que a casa estava quieta, a agenda vazia, e eu não sabia o que fazer comigo mesma e com tanto tempo disponível. Ligava a televisão sem vontade de assistir, andava pela casa sem direção, ligava para amigas sem ter assunto. Talvez você também já tenha vivido isso em silêncio, não é mesmo? Mas foi nesse vazio que aconteceu algo inesperado. Pela primeira vez em décadas eu consegui me ouvir. Ouvir minhas dores, meus desejos esquecidos, a minha exaustão emocional, minha necessidade de paz. E entendi algo profundo. O silêncio não veio para me punir. Ele veio para me devolver a mim mesma. E quantas mulheres maduras precisam ouvir isso hoje? Porque às vezes o silêncio não é abandono, é um reencontro de você com você mesma. Mas existe uma coisa sobre envelhecer que ninguém quase comenta, que depois dos 60 a vida para de perguntar o que você conquistou e começa a perguntar quem você se tornou. E essa pergunta muda tudo na nossa vida, porque nós voltamos o olhar que antes era para fora de nós, agora é para dentro de nós mesmas. A terceira verdade é o desapego. É a verdade que a maturidade começou a me ensinar e que foi, assim, fundamental para conquistar a minha liberdade interior. Porque nós passamos a vida inteira tentando proteger tudo. Os filhos, a família, os relacionamentos, a estabilidade, o trabalho, carreira profissional, a imagem que nós construímos de nós mesmas. E então a vida sussurra: agora, solte tudo. Solte os filhos para os caminhos deles. Solte os planos que não aconteceram. Solte as versões antigas de você mesma. Solte a necessidade de continuar sendo necessária o tempo todo. Chico Xavier dizia que desapego não é indiferença, é liberdade. E eu vou falar para vocês, eu demorei para entender isso. Eu segurei pessoas que já tinham ido embora emocionalmente, segurei culpas, segurei histórias antigas, dores que já deveriam ter sido curadas. E o sofrimento não vinha apenas da perda, vinha da resistência em aceitar a mudança na minha vida. Quando comecei a soltar, aos poucos, com oração, com lágrimas, com consciência, eu senti algo que não sentia havia anos: leveza, paz e liberdade interior. O peso que sentia nas costas desapareceu. Talvez envelhecer também seja isso: aprender a respirar a vida sem carregar o mundo inteiro nas costas. A quarta verdade foi o perdão, porque existe uma mágoa silenciosa que muitas mulheres carregam depois dos 60, mágoas de relacionamentos, de palavras proferidas e ouvidas, de abandono, de rejeição, de injustiças,
de escolhas erradas e, principalmente, mágoas de si mesmas. Eu carreguei isso durante anos, me culpava pelas decisões que tomei, pelas que não tomei, pelas vezes em que consegui não ser tudo aquilo que esperavam de mim. Talvez você também carregue esse peso escondido no teu coração. Mas Chico Xavier ensinava algo profundo. O perdão não liberta apenas o outro, ele liberta quem ficou preso à dor. E o perdão mais difícil da minha vida foi o auto-perdão. Foi me perdoar por todos os erros que eu havia cometido. E não aconteceu de uma vez. Foi um processo silencioso, uma escolha repetida muitas vezes, com consciência, até que a ferida começou a virar cicatriz e eu me senti curada da dor que carregava por não perdoar a mim e as outras pessoas. Então, hoje, antes de dormir, eu quero te fazer um convite. Experimente fazer algo simples. Sente em silêncio por 2 minutos. Respire devagar e pergunte ao seu coração o que a vida está tentando me ensinar nesta fase da minha vida. Talvez a resposta não venha imediatamente, mas aos poucos a alma vai começar a falar com você. E a quinta verdade é a consciência do tempo. Essa é a prova da qual quase ninguém fala, mas talvez seja a mais transformadora de todas, porque depois dos 60, a finitude deixa de ser distante. Você começa a perceber o tempo no corpo, nos espelhos, nas despedidas, nos velórios de pessoas da sua geração. O Chico Xavier dizia que pensar na partida não é pessimismo, é despertar. Existe uma sabedoria nisso, porque nos deixa mais conscientes da própria vida. E porque quando entendemos que o tempo não é infinito, paramos de desperdiçar a própria vida. Começamos a valorizar mais aquilo que realmente é importante. A paz, o amor, silêncio, verdade, presença, liberdade dentro de si, alegria, harmonia. Houve um momento em que olhei para a minha própria finitude de frente e, ao invés de desespero, veio clareza sobre quem eu queria ser, sobre o que ainda importava, sobre o que eu queria deixar no coração das pessoas, não em bens, mas em presença, em amor, em verdade. E talvez seja isso que a maturidade finalmente nos ensina. Eu sinto que a vida ajudou minha alma a amadurecer quando comecei a compreender estas verdades profundas da vida, me ajudando a me tornar um ser humano mais consciente e aprendendo que a alma realmente não envelhece, ela amadurece, porque cada perda, cada silêncio, cada despedida, cada lágrima foi tirando as máscaras que eu usei durante a vida. E dói perceber quantas vezes vivemos tentando ser fortes o tempo inteiro. Mas existe liberdade nisso também, porque chega uma fase em que a mulher, após 60 anos, para de viver para agradar o mundo e começa finalmente a voltar-se para si mesma. E talvez essa seja a maior sabedoria depois dos 60 anos. Chico Xavier dizia que é nessa época que a gente deixa de ser casca e começa a ser essência. E eu entendi o que ele quis dizer. Na minha vida mesmo, nas manhãs quietas, nas saudades, nas escolhas difíceis, nas reconciliações silenciosas com a própria história. E aí eu me pergunto, quantas mulheres vivem isto em silêncio? E saiba, você não está envelhecendo, você está chegando em você mesma, na sua melhor versão. E se você está passando por alguma dessas verdades agora, perdas, silêncio, soltar, perdoar ou de repensar o que ainda quer viver, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está perdendo a si mesma depois dos 60. Talvez esteja finalmente encontrando quem realmente é. Sua alma está amadurecendo. Me fala se isso já aconteceu com você. E se esse vídeo falou com o seu coração, me conta nos comentários qual dessas 5 verdades está mais presente na sua vida agora. Perdas, silêncio, desapego, perdão, consciência do tempo. Obrigada por estar aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço para você.